és um grande pecador, eis aqui teu Salvador, queimado com pecador no Calvário. O Cordeiro divinal padeceu na cruz do mal, e oferece graça tal no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Bom dia, meus amados, a minha saudação a você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Hoje é 12 de dezembro de 2024, quinta-feira. Estamos aqui concluindo aí as nossas reflexões sobre a carnalidade do crente, tá certo? E o nosso texto que tratamos desse assunto é 1 Coríntios, do capítulo 3, versículo 1 ao 9. Portanto, o nosso versículo hoje de leitura é o versículo 9. Diz assim a palavra de Deus: Porque de Deus sois cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Amém? Paulo, finalizando esse assunto, ele vai chamar a atenção para alguns aspectos importantes para que a gente possa entender, para que possamos aí não depender tanto da nossa natureza carnal como crente, né? Ter essa confiança realmente, esperar que o Espírito de Deus nos conduza mesmo. Amém? Vamos aqui ao texto, porque Paulo vai trazer algumas orientações muito importantes nesse sentido, tá certo? O versículo 9 de 1 Coríntios 3 começa dizendo assim: porque de Deus somos cooperadores. Paulo, assim, em sua sabedoria, ele sendo um pregador por excelência, né? Depois que se converte, é interessante que ele usa a expressão, o verbo aqui no plural, o verbo ser, né? Ele não diz eu sou, né? Ele diz somos, porque Paulo tem essa compreensão. Porque a razão dele estar escrevendo essa carta era realmente a divisão entre os irmãos lá em Corinto, como acontece em muitas igrejas atualmente, tá certo? A divisão, um quer assim, o outro assim, tá? E aí a pessoa... E ele diz, nós somos cooperadores de Cristo, tá certo? Ele pode dizer assim, eu sou o apóstolo e calha a boca. Não, ele diz, somos. Isso ele destaca realmente, aí sempre assim, chamando atenção para essa importância que nós temos como discípulo do reino do Senhor Jesus. Todos nós, Paulo e até nós, chegou a mim, todos os crentes de hoje da pós-modernidade, tá certo? Então, cooperadores, essa expressão ele aplica no sentido de que somos cooperadores, ou seja, todos nós. Amém? Você que é crente em Jesus, você já é um cooperador do reino de Deus, tá certo? E o versículo 9 vai continuar dizendo assim: lavoura de Deus. Ora, Jesus sempre usou essa expressão, usando termos agrícolas e tal, para expressar a realidade do reino. Paulo diz aqui lavoura de Deus, ou seja, eis que o coração já foi plantado pela palavra de Deus, nos tornamos lavoura de Deus. E quando Paulo tem essa ideia de falar dessa lavoura, é a lavoura onde Deus trabalha para o nosso crescimento espiritual. Eu vou aqui, eu sou uma planta de Deus, né, criada por Deus e transformada por Deus através da conversão, transformada em filho de Deus. E aí Paulo diz que nós somos lavoura. Então é onde existe esse trabalhar de Deus nos corações dos convertidos. Paulo vai chamar a atenção disso para que a gente possa crescer através da compreensão de que a palavra de Deus está plantada em nós. É nesse sentido que ele está usando, chamando de lavouras de Deus, né? É exatamente esse campo onde Deus está aí trabalhando. É o meu e o seu coração. Somos lavoura de Deus. E toda lavoura cresce, tá certo? Nós precisamos crescer espiritualmente para deixarmos de sermos carnais. É a minha opinião. Não, o que Jesus disse, né? É muito importante a gente pensar isso. Nós não podemos descartar as nossas opiniões e nossas falas, porque Deus nos deu inteligência, mas
o que nós estamos vendo aqui, o que Paulo está nos ensinando, é essa dependência de Deus, porque somos lavoura de Deus. Deus plantou em nós o seu espírito, e é esse espaço onde Deus trabalha para que nós possamos crescer. Amém? E aí o crescimento vai na direção da estatura do varão perfeito, como o próprio Paulo diz, mas essa perfeição só vai alcançar plenamente na eternidade, quando Jesus arrebatar o seu povo. Mas aqui na terra precisamos nos aperfeiçoar. Amém? Olhar o que Jesus ensinou e praticar o que ele ensinou, tá certo? Versículo 9 diz assim, é difícil, termina dizendo assim, é difícil de Deus sois vós. É interessante que nesse versículo Paulo destaca 3 vezes de maneira assim veemente, de maneira contundente no versículo 9, ele destaca 3 vezes assim esse pertencimento a Deus que nós temos. E somos todos nós os que cremos, tá certo? Então ele vai usar no início do versículo dizendo de Deus somos cooperadores. Amém? Você que crê em Cristo, você é um cooperador de Deus, tá certo? Eu não prego igreja, eu não prego André. Eu dou graças a Deus, eu sou um crente em Jesus, e aquilo que eu vou entendendo de Jesus é que eu vou anunciando. E o que eu entendi de Jesus é que nós precisamos crer nele. Então, Paulo destaca aqui como lavoura de Deus assim, de Deus somos cooperadores. Amém? Deus nos chamou para sermos cooperadores desse reino. Não para destruí-lo, tá certo? Quando um crente contenda com o outro, quando vai brigar com o outro, ficar com raiva do outro, você está criando problema na congregação, na igreja, e você está deixando de ser cooperador de Deus, você está sendo humano, simplesmente falando da sua carnalidade. Amém? É disso que Paulo está tratando. E depois ele vai dizer, de Deus somos lavoura, ou seja, uma plantação de Deus. Amém? E aí de Deus, ele vai depois dizer, de Deus somos edifício. Ou seja, essa casa onde Deus mora pela habitação do seu Espírito. É disso que Paulo está chamando a atenção. Olha, pai, vocês, de Deus, vocês são cooperadores. Fique brigando aí entre um outro, não, dividindo Jesus, tá certo? Ele está aqui, está ali. Amado, Jesus está onde tiver um crente, porque ele habita no crente pelo Espírito de Deus, tá certo? Então, de Deus somos cooperadores. É interessante porque ele destaca essas 3 situações de Deus e de Deus, de uma forma veemente, de uma forma contundente, de uma forma expressiva, para que nós possamos entender isso. Somos cooperadores de Deus, que você possa cooperar com Deus. Amém? Se em algum dos meus vídeos você ouvir e dizer assim, rapaz, isso é uma loucura, isso é uma besteira que esse pastor diz, entre em contato comigo, me ajude, porque eu quero acertar. Amém? Eu quero cooperar com o reino de Deus. Tá certo? Eu quero entender que eu sou lavoura de Deus. Deus está plantado em mim. E eu quero entender que eu sou um edifício de Deus, ou seja, construído por Deus. Então, nesse sentido de construção, é a minha vida ser construída por Deus. Estou aplicando dessa forma. Amém? Que o Senhor nos ajude a sermos construídos como seres humanos, como seres sociais que somos. Não podemos ignorar isso. Somos cidadãos do reino do céu, mas somos seres humanos sociais que vivemos na terra, precisamos nos socializar com as pessoas e não criar problema, tá certo? Amém? E também para o nosso crescimento espiritual, que essa é a condição maior que Paulo está trazendo, para que a gente possa entender, para que nós possamos fugir dessa natureza carnal, onde por qualquer coisa eu já estou me zangando, querendo matar o irmão. Jesus mandou amar até os inimigos, amém? Nós precisamos crescer social, humanamente e espiritualmente, porque o Espírito de Deus está plantado em nós, somos lavoura de Deus, somos edifícios, ou seja, casas que estão sendo construídas por Deus nesse sentido espiritual, tá certo? Eu entendo que para nós nos livrarmos da natureza carnal, há um esforço. Leia a Bíblia, ore, gaste mais tempo conversando com Deus, tá certo? Estava aqui nesse instante conversando com a minha esposa, que é uma serva de Deus fiel, e falando da questão da internet. Nós gastamos muito tempo com a internet. Graças a Deus, gaste tempo com coisas boas. Se isso aqui for bom para você, gaste um tempo aí ouvindo essa palavra e Deus possa te abençoar. Amém? Eu vou concluir aqui essas reflexões sobre a carnalidade do crente, lendo
Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1. Vou ler só o primeiro, que Jesus diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Amém? Jesus é a videira, nós estamos enxertados em Jesus. Deus é o agricultor que está cuidando. Nós precisamos entender isso e deixar Deus cuidar da gente, tá certo? No Velho Testamento, a videira do Velho Testamento era Israel. Quando Cristo vem, ele diz: olha, vocês estão fazendo besteira aí, era para vocês abençoar o mundo, chamar o mundo para Deus. Vocês não conseguiram fazer. Ele diz: agora a verdadeira videira sou eu. Amém? E quem está enxertado em Cristo, e quem é cooperador de Cristo, e quem é lavoura de Cristo, e quem sabe que é edifício de Deus, uma casa construída por Deus, precisa fugir da carnalidade e buscar viver uma espiritualidade mais expressiva que possa revelar Jesus. E revelar Jesus não é entrar em mistério, não, tá certo? Não esteja de macumba, o pessoal entra num mistério danado também, tá certo? Cuidado. Revelar Jesus, amado, é pelo seu comportamento, pela sua vida, pela sua fala, pela sua predisposição de abençoar. Amém? Nosso presidente Lula está aí com uma dificuldade tremenda de saúde. A minha oração é que ele se recupere. Que Deus abençoe a vida dele. E quem sabe ele possa entender a revelação de Jesus Cristo e converter-se. E aí nós teríamos um bom presidente, com certeza, tá certo? Então a minha oração é essa mesmo. O crente vive assim, porque somos natureza de Deus. Deus não quer o mal de ninguém, nem o crente, tá certo? Que Deus te abençoe. Deus te dê um bom dia, tá certo? É show para você essa palavra? Jesus é lindo, Deus te abençoe e procure viver e depender mais de Deus para que nós possamos fugir da nossa situação de carnalidade. Na nossa carne, nós somos capazes de fazer coisas que Deus não gosta. Que possamos praticar, viver, pregar e viver e fazer aquilo que realmente louva a Deus, porque somos edifícios de Deus. O Espírito de Deus habita no crente. Amém? Seja mais espiritual. Espiritual é viver o Evangelho. Amém? Deus te abençoe e te dê uma boa quinta-feira. Amém.